Queridos, nós vamos ouvir hoje o testemunho do Christian. Eu não sei se você aqui que já congrega conosco teve a oportunidade de conversar com o Christian, mas não teve uma vez, e eu converso bastante com ele, não teve uma vez que eu não tenha conversado com ele, que eu não tenha gostado da conversa dele. Pastor, ele fala com sinceridade, ele fala a verdade, ele não tem assim, é um papo, sabe aquele papo reto? Ele fala exatamente do que ele viveu e do que Deus transformou, Deus fez na vida dele. Então eu quero que você esteja com o coração aberto, não se escandalize com nada, porque ele vai falar exatamente o que ele viveu, não é? Mas o final da história que é melhor, que Deus teve misericórdia dele, que Deus o resgatou e hoje ele está aqui, né, depois de um dia de aniversário, batizado, louvando o nome do Senhor. Ele é assíduo mesmo, nas reuniões de sexta-feira ele tem estado presente, nos edifica bastante e está sempre pronto para falar e testemunhar do Senhor. Amém? Então, alegre-se. E eu estou assim, me considero um privilegiado por ouvir o seu testemunho, viu? Eu que já ouvi outras partes. Tem pessoas que estão nos assistindo pela mídia, né? Ontem estava conversando com um rapaz que mora lá em Caraguatatuba, o tio da Alessandra, e ele falou para mim assim, eu lembro do dia 31 de março de 2020 que você fez uma ministração. Então você veja que a palavra do Senhor não volta vazia. Graça e paz, igreja. Minha vida começou o quê? Quando na infância, eu tenho amigos meus aqui de infância. Tinha uma vida normal, brincava tal. Minha mãe bebia muito, tinha briga em casa. Fui trabalhando, comecei a trabalhar cedo. A minha vida começou a desandar quando eu comecei a eu achar que já podia tomar conta da minha vida. Balada, bebida, comecei a usar droga até tarde. Aí começou a desandar. O que começou? Eu trabalhava no meu emprego, trabalhei na Coca-Cola, na Puma, bastante tempo e ganhava bem. Só que daí começou o quê? Maladinha. Achava que era o cara, por quê? Começava a ganhar dinheiro, carro bom, moto, aquelas coisas de adolescente, né? Eu ia às baladinhas, vamos usar um negócio? Não, ficava negando, não vamos usar nada, para que usar alguma coisa? Vou usar hoje. Aí eu gostei, ficava alegre, achava que era o cara. Sou o cara. Aí comecei a usar uma vez por divertimento, aí começou a usar outra, começava a ser necessário na minha vida. Tipo assim, se eu não usasse droga e bebesse, para mim não era balada. Tipo assim, não tem graça. Comprei droga, para vender droga. Porque daí você, dinheiro mais fácil, você começa a ganhar mais dinheiro. E o dinheiro vem mesmo, coisa fácil, vem que vem. Aí os meus amigos de infância, que tem até um deles aqui, começou a se afastar de mim. Por quê? Já não condizia com eles. Muitos não usavam, outros sim, mas os que não usavam, não queria mais que eu tivesse presente. Ia estar presente para quê? O cara usa droga, loucão, ficava bêbado, arrumava briga, mas eu me senti um cara, por quê? Fiquei conhecido na quebrada. Eu nunca tinha feito nenhum crime, né? Eu achava. Aí comecei, como eu fui conhecendo bastante gente, aí eu fazia o quê? Eu era aquele cara que ligava o ladrão a uma pessoa do bem. Por quê? Eu conhecia tanto os ladrões da quebrada, mas eu também tinha conhecimento. Tipo assim, eu estudava, eu nunca deixei de estudar. Arrumava emprego bom, conhecia pessoas bem-sucedidas, então eu tinha facilidade. No quê? A facilidade de ligar um ponto ao outro. Mas eu achava, na minha cabeça, que eu não estava roubando. Porque assim, preciso de um cara que tem uma conta em tal lugar. E eu ia arrumando aquelas contas. Ia arrumando porque eu achava que não era crime. Porque eu não fazia nada. Eu só era um ponto de ligação. Por eu ter um conhecimento com muita gente, tipo assim, eu era um cara conhecido, Itaquera, aí Carvalho, e as pessoas me procuravam para mim fazer essa jogada. E nessa eu fui ganhando mais dinheiro. Comprava o carro do ano, a moto. Aí, a vida foi, assim, num momento eu achava que era a melhor coisa para mim. Aí, em 2013, eu fui preso. Eu achava que nunca ia preso, você acha que nunca vai. Aí eu fui preso em 2013, criminalmente, que antes eu tinha sido preso por pensão, né? Meu filho está aqui, eu tive 2 filhos com 2 mulheres diferentes.
da mesmo bairro. Então, eu se achava o cara, sabe aquele cara que é o melhorzão e tudo? E é uma coisa que é ilusória, isso daí. Aí o que acontece? Eu fui preso em 2013. Ali eu falo para você, ali eu vi o que é realmente a vida, que não dá certo nas coisas. Foi bem na época que eu queria parar de fazer as coisas. Eu tinha voltado a trabalhar e aí eu fui preso. A coisa é mais embaixo. Aí o negócio fica, cadê amigo, cadê as pessoas? Foi daí que eu comecei a minha vida assim, em vez de eu melhorar, eu piorei. Por quê? Na cadeia, se você quiser, você vai ficar mais bandido ainda. Por quê? Você conhece mais gente do crime. Você não está conhecendo pessoa do bem. Aí eu tinha a percepção que eu era o cara, eu me achava o máximo. Por quê? Bem conhecido entre os ladrões da quebrada, achava que eu era o cara mesmo. Porque todo mundo via, vamos falar com o Cristo que ele resolve. E eu resolvia. E aí eu fui aumentando essa minha parte de criminalidade. Conhecia mais gente do crime. Quando eu fui ver, eu já estava envolvidaço. Conhecia pessoas do comando de todas as regiões. E eles, achavam que vamos falar com o Cristo. Vários convites para mim participar daquilo. Para mim, quem assim, sabe que é de bairro, sabe. Eles me convidavam para ser batizado como irmão do comando. E, eu nunca pensei em fazer isso, nunca foi minha cara. Porque eu não me achava ladrão. Na minha mente, eu não era ladrão. Eu só fazia uma ponte entre eles, achando que isso daí era normal. Que eu ganhava dinheiro pra caramba. Era muito dinheiro. Dinheiro que hoje não vejo, eu não ganho num ano. Eu ganhava bastante mais. Cadê esse dinheiro? Era tudo para droga e bebida. Até aí o que acontece? Em 2017, eu tive o primeiro AVC. No dia 24 de dezembro, esse AVC. Só que esse AVC, o que acontece? Ele foi do lado esquerdo. Do lado esquerdo, só que assim, ficou muito pouco. E eu começava a fazer exercício por conta própria. Eu fiquei 3 meses. 3 meses eu fiquei tranquilo. Mas passou esses 3 meses, voltei minha vida como era. Bebida, droga. E aí o que acontece? Eu fui conhecendo pessoas mais de alto escalão. Assim, alto escalão por crime. Pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais recurso, tinham mais tudo. E eu fui me envolvendo cada vez mais, ganhando mais dinheiro também. Só que, quem me conhece sabe, eu ganhava dinheiro, eu não fazia nada com aquele dinheiro. Eu gastava 5 mil numa balada. Eu não saía de casa com menos de 10 papel de droga no bolso. Só para sair da minha casa eu fazia isso. Isso aí, em 2018, em 2019, em vez de piorar, assim, em questão financeira, melhorou para mim. Não teve o pessoal, o negócio de Caixa Tem? Todo mundo aqui, eu acho que alguém recebeu o Caixa Tem. E eu pegava o dinheiro dessas pessoas. Eu tinha um sistema, que eu tinha um programa, e eu pegava esse dinheiro e achava que estava bem, porque assim, a pessoa vai ser ressarcida. Nada, eu estava lesando alguém, roubo é roubo, errado é errado, certo é certo. Aí o que acontece? Uma noite eu cheguei em casa bebaço, tonto, não conseguia nem andar, drogado. Foi aí que a minha vida mudou. Aí você fala assim, eu vou te falar para vocês, a minha vida mudou a partir desse momento. Por quê? Eu cheguei em casa, eu dormia no chão, gostava de dormir no chão. Aí quando eu fui dormir assim, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Não, eu nunca tinha entrado em igreja, igual o pastor falou, nunca tinha tido contato com igreja nem católica, nem evangélica. Aí eu, deitado, eu falei, Senhor, eu não tenho força para sair dessa. Eu estou morrendo. Eu pensando comigo, né? E eu conversei, mas assim, hoje eu vejo que a minha conversa foi muito sincera com o Senhor. Mas muito mesmo. Eu pedi do fundo do meu coração. Passou uns 10 dias, eu estava na quarta com o marido da Daniela, que está aqui, que é a nossa irmã. Estava em casa, aí me deu eu não sabia que era um AVC, era uma quarta-feira. Eu fiquei com as pernas bambas, não conseguia falar, não saía nada, não saía minha voz,
Tanto é que a minha voz até hoje eu tenho dificuldade. Aí o que acontece? Essa conversa, eu pedindo para Deus, aí na quarta-feira aconteceu isso. Só que daí o que acontece? O marido dela, o Cleito, me ajudou, bebendo água, ele ficou totalmente preocupado, ele não queria nem trabalhar. E eu, não, estou ficando bom. Aí voltou, consegui ficar bem. Isso numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu fiquei assustado, não saí. Na sexta-feira, meu amigo, fui sair, já fiz tudo que eu fazia de novo, bebida, droga. Eu gostava de samba, fui tocar um pagode, fiquei 2 dias virado. Aí, domingo, estou em casa, eu aluguei minha casa de fundo, quando minha mãe morreu, então eu aluguei essa casa, para eu poder ter uma renda. Aí eu estava lá, o cara falou assim, ô Cristian, vamos fumar um beck? Falei, vamos. Já sou bom de novo, sou indestrutível, sou muito forte, não vai acontecer nada. Eu estou lá, acabei de fumar na final de São Paulo e Palmeiras, dia 23, não esqueço essa data nunca na minha vida. Aí eu estou lá, quando eu fui pegar uma coca, que eu levantei para pegar essa coca, minha perna tremeu. Aí o cara falou assim, Cristian, isso é do bom, hein? Eu falei, do bom nada, eu estou passando mal. Aí a esposa dele virou e falou assim, vamos no hospital, você está todo torto. Eu falei assim, não, vai voltar. Isso era 6 horas da tarde, isso no domingo. Eu fui chamar o SAMU, uma amiga minha que eu postei no status assim, socorro, estou passando mal. Só que como eu era um cara que eu sempre vivia bêbado, drogado, o Cristian estava muito louco, deve ter... Tá falando isso aí que está muito louco. Ninguém deu atenção, só que uma amiga minha do Rio de Janeiro, ela pegou e falou assim, e ela me ligou. Quando ela viu que eu não conseguia falar, ela catou e fez o quê? Ela chamou o SAMU. Mas só que ela chamou o SAMU 6 horas da manhã. AVC, se você é cuidado até as 4 primeiras horas, a chance de você não ter sequela é muito grande. Só que ela chamou esse horário. Aí o SAMU chegou, aí eu fui para o hospital Tatuapé. Chegou no Tatuapé, eu não tinha movimento nenhum no braço direito, mas nenhum mesmo. Foi daí que eu percebi, naquele momento, algumas pessoas podem achar que eu estou fazendo drama, quem me conhece sabe que eu não faço isso. Ali eu tinha certeza que eu tinha pedido para Deus. Eu não tinha pedido para me tirar daquela vida. Eu olhei para o meu primo assim, eu falei assim, eu falei um palavrão, na verdade, né? Eu falei assim, agora, Fê. Aí ele olhou assim para mim, queria chorar e não podia, porque vai deixar a pessoa mais triste que ela está. Só que eu, no hospital, eu comecei a entender que aquilo era o que eu tinha pedido. Que eu falei assim, agora... Aí eu comecei a pedir o inverso para Deus. Eu falei, Senhor, me dá força para mim sair dessa, que eu prometo que agora eu entendi o recado. Só que acontece, quando você pede as coisas para Deus, você tem que ficar muito atento, porque assim, não é só pedir, você tem que ficar atento, porque pedir, você vai ser abençoado, e você vai fazer o quê com aquela bênção? Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei 10 dias internado, e assim, não sei se alguém aqui já passou por isso, eu não conseguia ir no banheiro lá, para fazer o número 2. Não fazia nem a pau. Quando eu cheguei na minha casa, que eu cheguei carregado no lençol, por 4 pessoas, um em cada ponta, porque eu não mexia nada. E eu moro sozinho ainda. Aí o que acontece? Eu pedi para o meu primo me ajudar a ir no banheiro. Eu falei assim, Ricardo, você me ajuda a ir no banheiro? Ali eu vi que era muito mais grave do que eu imaginava. Por quê? Eu não conseguia ficar sentado no vaso. Não conseguia. Imagina, morar sozinho, se com ajuda para ir no banheiro eu não estava conseguindo. Foi aquele momento, eu postei no grupo do time, que eu tinha um time de futebol. Não parece, mas eu jogava bola, viu, pastor? Não parece, ele lá conhece o rapaz ali. Nosso amigo ali via jogando bola. Ele não vai mentir, né? Aí eu peguei, eu postei assim, vou precisar de ajuda e tal, fiz um texto,
falando que eu ia precisar de ajuda. Mas Deus já me ouviu, amigos meus de infância, já... No outro dia eu já tinha cadeira de banho, cadeira de roda, andador. Eu tive muita ajuda financeira, muita ajuda. Os meus 2 filhos que aqui estão, coitado, imagina eles, 14 anos, tendo que dar banho no pai. Você imagina isso, para uma criança de 14 anos, dar banho no pai, que nunca nem tinha visto o pai pelado. É difícil. Nessa idade, eu já tive essa idade, você não quer brincar, quer bagunçar. Aí os 2 me ajudaram, tive uma ajuda deles, graças a Deus. No começo... Aí eu tive essa ajuda dos meus filhos, só que assim, devido eu aprontava muito, né? Lembra que eu falei no passado? Eu tenho 2 filhos da mesma idade com 2 mulheres diferentes. Então, imagina, começou assim, não dá para mais ajudar, não culpa deles, as mães não dava. Foi aí que eu falei assim, aí começou a minha história com Deus. Por quê? Quem ia me ajudar? Quem? Deus, começou Deus. Eu começava só pedindo para Deus, eles faziam em casa, eles estavam na cozinha, eles ficavam conversando na cozinha, eu falei, que esses 2 falatando na cozinha, né? Quero saber. Eu não conseguia ficar em pé, não ficava em pé de jeito nenhum. Quando o Brian foi na sala, ele falou, pai, você está em pé? Por quê? Eu comecei a fazer exercício sozinho e pedindo para Deus, eu não pedia para Deus que eu queria cura imediata. Eu queria que Ele me desse força para me poder reagir. Força, todo dia. Aí, foi aí que começou a minha história com Deus mesmo. Por quê? Amigo, sabe aqueles amigos que eu gastava droga, bebida? Meu amigo, esquece. Se vocês um dia achar que eles vão te ajudar, não vão. Não vai, porque o ser humano é assim. Ele está ali, eu era legal porque eu proporcionava as coisas para eles. Não é porque eu era legal, não. Eu falava isso para meus filhos. E assim, tinha muita coisa que eu comecei a perceber o que eu estava fazendo com a minha vida. Igual uma vez, um amigo meu, eu estava na favela com meus 2 filhos, onde eu levava meus filhos. Eu estou na favela com meu filho, aí o cara falou assim, o seu pai já foi o cara, hoje ele é um bunda mole. Aí meu filho, por quê? Não, o cara, um amigo dele, hoje casado com a sua mãe, que era amiga, que conheceu através dele, pegou uma arma, que ele está aqui presente, ele pode confirmar, e mostrou, vai lá e mata ela, mata ele. Aí meu filho me questionou, falou assim, Cristian, mas como assim? Pai, como assim mata ele? Filho, não, que entre os ladrão, o talarico, a sentença é morte. Aí ele falou, você não fez nada, por quê? Imagina, seu filho perguntar isso. Eu falei, filho, se eu fizesse com ele, eu teria que fazer com ela. Porque o comando, o PCC, esses caras, é assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, é uma lei para um, é para o outro. A lei deles, né? E como você explica isso para o seu filho? Você vai explicar como? Aí eu comecei, assim, as coisas que eu fazia, eu comecei a ver o que eu fazia com a minha vida. Aí eu comecei a conversar muito com Deus, eu só pedia para Deus me dar força para lutar. Porque, assim, o AVC, para vocês terem ideia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí você fala assim, a melhor coisa. Por que ele foi a melhor coisa? Ele me trouxe até aqui. Eu não estaria aqui, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou falando para vocês. Deus foi tão grande na minha vida, me pôs pessoas maravilhosas, e cada dia mais. Eu comecei essa história com querer conhecer Deus, como? O pastor fala muito aqui daquela sementinha que a gente tem que convidar as pessoas. Isso funciona mesmo, funcionou comigo. Eu conheci um senhor na Ticoatira, que eu ia andar na Ticoatira para fazer exercício, que eu ainda não ia para a academia, hoje eu vou todos os dias. O que acontece? Esse senhor falou assim para mim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Ele começou a falar de Deus para mim, e aquilo foi, eu fui vendo assim, uma pessoa que nem me conhece,
como que ela pode querer tão, né, bem para mim? Você não acredita quando você não é de Deus. Você acha que todo mundo é mau, que as pessoas só querem interesse. E esse senhor começou todo dia a me mandar um vídeo. Pegou meu contato, ele mandava um vídeo para mim, que ele compartilha comigo até hoje. E hoje eu convidei ele, não dava porque ele tem a função dele na igreja, também não deu para ele vir. Mas aquilo ali foi criando a minha vontade de conhecer Deus. Conhecendo, e eu fui melhorando. Eu vinha treinar na academia aqui do estádio do Corinthians de fralda. Você imagina você numa academia, você treinar de fralda. Só que eu só agradeci a Deus. Por quê? Eu estava conseguindo já ir até a academia, morando sozinho. Você imagina, um cara que não ligava para nada, hoje eu não conseguia, né, limpar minha casa. Você fazer as suas necessidades de você mesmo e não conseguir limpar, cara. Isso daí é humilhante para qualquer pessoa. Só que assim, eu lembrava que eu procurei. Fui eu que procurei. Toda vez que eu bebia, usava droga, eu sabia o que eu estava fazendo. Só que eu costumava falar para os outros, sou indestrutível. Só que, a vida cobra. E assim, da mesma forma que você é cobrado, quando você faz o bem, também você recebe de volta. E eu comecei a me cuidar. Fui tentando melhorar a alimentação, entendeu? E aí ia treinar de fralda. Quando eu ia para a academia, nem sentar no aparelho eu conseguia. Só que eu ia pedindo para Deus, o Senhor, me dá força. Eu conversava dessa maneira com Deus. Eu falava assim, Senhor, só me dá força que eu conseguindo levantar, eu vou tentar. E eu ficava me cobrando. Falava, Senhor, me deu força, hoje eu consigo andar, por que eu não vou andar? Igual o nosso irmão Tiago. Quando esse menino andou aqui, eu me espelho nele. Por quê? Eu consigo andar e não ando. Eu duvido que ele não daria tudo para andar, da maneira que eu ando. Então eu fui fazendo dessa maneira na minha vida. Eu reclamava de tudo. Hoje eu me alegro, eu consigo coçar meu sovaco. Não conseguia coçar o sovaco. Aí você imagine como que Deus é tremendo. Vamos fortalecer, vamos esticar. E assim foi indo. Aí como que a igreja entrou na minha vida de fato? Quando eu comecei a melhorar, aí que veio o problema. Por quê? Eu moro sozinho, sou solteiro. Eu achava, já estou ficando bom. Aí eu fui no samba. Ia no samba, voltei a beber. Voltava a beber um golinho. Sabe um golinho? Um golinho não dá nada. Aí bebi, fui para casa, não aconteceu nada. Falei, eu posso tomar 2. Aí eu comecei assim, todo final de semana, eu me encontrava e queria beber. Aí eu queria beber. Eu pedia para Deus me dar força para me sair de onde eu estava. Quando eu fui dar conta, eu estava voltando. Porque teve um dia que eu estava no samba, aí eu falei, vou tomar uma dose, que eu gostava de tomar um uísque. Aí eu tomei uma dose, tomei outra. Aí aqueles amigos, né? Compraram cocaína aqui na Pacarana. Aí eu falei, coloca um para mim. Aí os caras olharam assim, coloca para mim, tá louco, Cristian? Aí eu catei, não, mas se vocês... Eu conheço a biqueira ainda. Eu não sei, não mudou de lugar. Foi daí que eu catei. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Eu lembrei o que eu pedia para Deus. Eu falei, caramba, eu pedi tanto para Deus me dar força para andar, para mim voltar a andar, e eu vou voltar a fazer isso. Foi daí que começou a acender um desejo de conhecer a igreja. Aí eu ficava assim, Senhor, eu queria, mas eu não sei, onde eu moro tem um monte de igreja na Penha. Aí eu peguei e não ficava andando, olhando a igreja, olhando para as igrejas, só que eu não tinha vontade de entrar em nenhuma igreja, não dava vontade. Aí como Deus, Ele é perfeito, né? Ele coloca as pessoas na hora certa, não adianta você fazer plano, você faz plano, igual hoje mesmo. Esse discurso aqui, eu já mudei ele umas 50 vezes aqui. Eu pensei em falar tanta coisa, porque assim, igual meus amigos falam, se você for falar tudo que você quer falar, você vai sair de lá preso. É verdade, que a minha vida... Engraçado, né? Os 2 pastores que aqui estão,
são militares. Antes, eu não queria nunca estar perto de um militar. Mas polícia, eu queria estar longe. Hoje, eu sigo eles como são meus pastores. Então, você vê, Deus é tremendo. Eu fugia onde eu estou. É verdade. Não adianta você fazer plano. Esse discurso aqui, ó, eu fiz um monte de discurso. Desde eu lá no Decamp, lá pensando, o que eu vou falar para esse povo? Porque assim, a responsabilidade é grande. Eu tenho amigos meus aqui, minha tia, como minha mãe, ela sabe mais de mim do que minha mãe. Meus filhos, a Michele, minha amiga, Simone, todos. Então, eu fiz vários discursos, mas o que acontece? Você chega aqui, é Deus que vai guiando, você vai falando. E eu falo para vocês, foi daí que acontece. Eu fui cortar o cabelo. Aí eu corto o cabelo aqui toda sexta-feira. Aí eu fui cortar o cabelo, aí encontrei com o meu amigo Alexandre, que já teve a honra de ser meu cunhado. Verdade, gente. Hoje é meu irmão, não adiantou nada. Bom. Então, aí eu estava cortando o cabelo, encontrei com o Alexandre. Aí eu fui falando, pô, Alexandre, minha vida está maravilhosa agora, cara. Está muito boa e tal. Estou me cuidando, vou para academia. Está maravilhoso. Tenho mais contato com meus filhos, porque os meus filhos eu via uma vez a cada ano. Porque eu não queria saber se você quer compromisso. Você está loucão? Então, aí o que acontece? Encontrei o Alexandre e falei com ele. Falei, Alexandre, o que está faltando na minha vida agora é Deus. Aí ele falou assim, como? Ele perguntou assim, como, Cristo? Falei, eu preciso agora encontrar com Deus, meu. Estou fazendo tudo certo, agora a minha vida está faltando eu ir para uma igreja. Aí ele fez o convite, que toda sexta-feira nós temos um encontro aqui de homens. Só que ele falou, nessa sexta-feira eu não vou, que eu vou viajar. Nessa que ele falou, viajar, ele falou, domingo tem um culto. Aí ele falou assim, tem um culto, mas sabe quando o cara fala assim, tá o culto lá domingo. Tipo, o Cristian não vai nunca. Aí eu peguei e vim na primeira vez, e eu falo um negócio para vocês. Eu estava até falando com a minha tia ali, se todas as igrejas são assim, porque da maneira que eu fui abraçado nessa igreja, ela fez toda a diferença. Porque as pessoas aqui são carinhosas, são amorosas, te dão, tipo assim, nunca me olharam pelas tatuagens, nunca me olharam de cima, nunca vi uma diferença entre qualquer pessoa aqui. E eu comecei a vir para cá, fui bem acolhido aqui, conheci os irmãos. A sexta-feira aqui o encontro é legal, porque você pode falar dos seus problemas, as pessoas te ouvem. E, o que eu tenho para falar é isso para vocês. Eu teria muito mais coisa que, igual eu falei para vocês, eu poderia sair preso daqui. É verdade, tem muita coisa também. Mas eu, desde já, agradeço a todos por ter me escutado e glória a Deus.